Por que Deus não perdoa os anjos caídos e Satanás? Explicando. A rebelião de Satanás envolve abordar 3 quebra-cabeças complexos. Vamos dividi-los em termos mais simples e discutir como eles se relacionam. Quebra-cabeça 1. Se Satanás foi criado completamente bom por Deus, como ele cometeu um ato pecaminoso? Imagina que você faz um robô perfeitamente funcionando, projetado para fazer coisas boas. Um dia o robô faz algo terrível. Você se perguntaria como isso poderia acontecer se foi feito perfeitamente. Este é o quebra-cabeça com Satanás. Como um anjo, perfeitamente criado, escolheu fazer o mal. É frequentemente sugerido que, embora Satanás tenha sido criado bom, ele tinha livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio permitiu que ele fizesse escolhas de forma independente, incluindo a escolha de se rebelar. Não é uma falha na criação de Deus, mas parte da liberdade dada a todos os seres inteligentes. Origem dos anjos caídos. Antes desta rebelião e queda, Satanás, conhecido como Lúcifer, tinha uma natureza significativamente diferente em comparação com sua posterior representação como adversário e inimigo de Deus e da humanidade. Antes de sua queda, Lúcifer era considerado um anjo poderoso e bonito. Deus o criou como um ser de luz e beleza. O próprio nome Lúcifer significa portador da luz ou estrela da manhã, indicando sua natureza original brilhante e alegre. Lúcifer ocupava uma posição elevada no céu. Ele era um dos querubins, um anjo frequentemente associado a servir diretamente a Deus. Seu papel era significativo e respeitado entre os seres celestiais. Embora a Bíblia não forneça detalhes extensos sobre a natureza de Lúcifer antes da queda, existem passagens frequentemente interpretadas como referências a ele. Por exemplo, Ezequiel 28, 12 a 15 descreve uma figura que é frequentemente associada a Lúcifer. Tu eras a perfeição do acabamento. Cheio de sabedoria e perfeito em beleza, você estava no Éden, o jardim de Deus. Toda pedra preciosa era o seu ornamento. Você era o querubim ungido que cobre. Eu o coloquei ali. Você estava no Monte Santo de Deus. Andava no meio de pedras de fogo. Você era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se encontrou iniquidade em você. Esta escritura oferece insights sobre a natureza da rebelião de Lúcifer e suas consequências, ajudando-nos a entender o tema mais amplo da natureza imperdoável do pecado dos anjos caídos. Estes destacam a beleza e sabedoria de Lúcifer. Ele estava adornado com pedras preciosas e tinha um lugar especial na criação de Deus, indicando seu alto status e a estima em que era mantido. Lúcifer era a personificação da perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Essa descrição implica que antes de se voltar contra Deus, Lúcifer era uma criação perfeita, sem falhas. Como querubim ungido, Lúcifer tinha uma posição única e privilegiada na presença de Deus. Esse papel significa alta confiança e honra no reino celestial. Apesar de sua perfeição inicial, o pecado e o mal foram encontrados em Lúcifer, sugerindo que a raiz de sua queda estava dentro dele, tradicionalmente interpretada como orgulho e desejo de ser igual ou superior a Deus. A queda de Lúcifer destaca o conceito de livre-arbítrio na Bíblia. Apesar de ser criado perfeito e colocado em uma posição de honra, ele escolheu se rebelar contra Deus. Essa escolha reflete o exercício do livre-arbítrio, fundamental para a natureza de todos os seres inteligentes criados por Deus, incluindo os anjos. Ao contrário dos humanos, acredita-se que os anjos tenham uma compreensão completa de suas ações e de suas consequências. Quando Lúcifer e seus seguidores rebelaram-se, como os anjos caídos, eles se rebelaram com plena consciência. Essa decisão irrevogável, tomada à luz de um conhecimento completo, é uma razão fundamental pela qual o pecado deles não pode ser perdoado. O pecado de Lúcifer e dos anjos caídos não é resultado de ignorância ou fraqueza, mas sim de uma rebelião deliberada e consciente contra Deus. É considerado como um afastamento final do Criador.
ao contrário do pecado humano, que muitas vezes deriva de ignorância ou fraqueza e pode ser arrependido no contexto da justiça divina. A natureza imperdoável do pecado dos anjos caídos reflete o julgamento justo de Deus. O pecado deles é uma rebelião direta e consciente contra a soberania e santidade de Deus. A misericórdia de Deus é estendida àqueles que pecam na ignorância e buscam o arrependimento, uma condição que não se aplica a Lúcifer e aos anjos caídos. A narrativa da redenção é centrada em Jesus Cristo e é especificamente adaptada para a humanidade. Ao contrário dos anjos, os humanos pecam sem um conhecimento completo e têm a capacidade de um arrependimento genuíno e transformação. Essa distinção é crucial para entender por que a redenção é oferecida aos humanos, mas não aos anjos caídos. A causa primária da queda de Lúcifer foi o orgulho. Isaías 14, 12 e 15 é outro trecho frequentemente relacionado à rebelião de Lúcifer. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? Pois dizias no teu coração: subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. A ambição de Lúcifer de ser como ou superior a Deus levou à sua queda. Seu desejo de ascender ao nível de Deus ou ser adorado como Deus foi algo que ele fez por si mesmo. Esse orgulho e rebelião o transformaram de um querubim amado em Satanás, o adversário e acusador. Após sua rebelião, Lúcifer foi expulso do céu, tornando-se Satanás o líder dos anjos caídos. Essa queda marcou uma transformação completa de ser de luz e beleza para um ser associado à escuridão e ao mal. Para entender por que Deus não perdoa os anjos caídos e Satanás, é essencial entender se os anjos podem se arrepender. Para isso, precisamos examinar a natureza dos anjos, a natureza do pecado e do arrependimento, e como esses aspectos diferem das experiências humanas. A natureza dos anjos e dos humanos é diferente. Ambos são criações distintas de Deus, sendo seres espirituais criados por Deus, cada um com papéis e características únicas. Os anjos estão na presença de Deus e o servem diretamente, enquanto os humanos têm um relacionamento mais complexo com Deus, envolvendo fé, pecado, redenção e a potencialidade de um relacionamento pessoal e íntimo com Deus por meio de Jesus. Louvem-no todos os seus anjos. Louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Que louvem o nome do Senhor, pois Ele ordenou, e eles foram criados. Salmo 148, 2 e 5. Isso nos diz que os anjos, como tudo na criação, foram feitos por comando de Deus, ao contrário dos humanos, que são físicos e espirituais. Os anjos são seres puramente espirituais, chamados de espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1, 14. Essa natureza espiritual permite que eles existam na presença de Deus e cumpram seus papéis como mensageiros e servos. Os anjos são seres espirituais e não têm corpos físicos como os humanos. No entanto, apesar de serem seres espirituais, podem aparecer em forma humana, como registrado em Gênesis 19, 1, 5, quando anjos visitaram Ló em Sodoma, aparecendo como homens. Os anjos são frequentemente descritos como únicos, misteriosos e impressionantes, como visto na descrição dos serafins em Isaías 6, 2 que tinham 6 asas, destacando sua extraordinariedade. Eles desempenham diversos papéis, incluindo o de mensageiros de Deus, como Gabriel ao anunciar o nascimento de Jesus a Maria, Lucas 1, 26, 38, e protetores, conforme mencionado no Salmo 91, 11. Porque ele dará ordens aos seus anjos, no que diz respeito a você, para protegê-lo em todos os seus caminhos e adoradores de Deus. Apocalipse 5, 11 a 2, os anjos estão em hierarquia, conforme sugerido em Judas 1, 9, que se refere a Miguel como o arcanjo. Diferentes outros tipos de anjos incluem serafins conhecidos por sua adoração a Deus,
como visto em Isaías 6, e querubins que guardavam a entrada do jardim do Éden, Gênesis 3:24, quando os anjos fizeram sua escolha. Seguiram ou se rebelaram contra Deus. Eles o fizeram com pleno conhecimento e compreensão dos humanos. No entanto, muitas vezes tomam decisões morais com conhecimento limitado e são propensos ao erro e ao pecado. Neste caso, eles possuem livre arbítrio, como evidenciado pela rebelião de Lúcifer. Mais tarde, Satanás e outros anjos nesta rebelião. É interpretado como uma referência aos anjos caídos de Satanás, que possuem maior conhecimento e sabedoria do que os humanos, mas não são oniscientes como Deus. 1 Pedro 11:12 sugere que os anjos estão curiosos sobre a salvação humana, indicando que há coisas que nós, como humanos, não sabemos. Foi revelado a eles que eles não estavam servindo a si mesmos, mas a você. Quando falaram das coisas que agora foram contadas a você por aqueles que pregaram o Evangelho para você pelo Espírito Santo enviado do céu, até mesmo os anjos anseiam por olhar para essas coisas. Os anjos interagem com os humanos como mensageiros de Deus, oferece proteção e às vezes intervém nos assuntos humanos conforme orientado por Deus. Um exemplo está em Atos 12:6-11, onde um anjo ajuda Pedro a escapar da prisão. Os anjos exibem emoções, a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15:10. Isto indica que os anjos se regozijam no pleno cumprimento da vontade de Deus. Os anjos, sendo seres espirituais, são imortais e não experimentam a morte. Da mesma forma que os humanos fazem. No entanto, a existência deles não é independente. São seres criados que devem sua existência a Deus, apesar de seu poder e conhecimento. Os anjos não são onipotentes nem oniscientes. Servem sob a autoridade de Deus e agem de acordo com sua vontade. Não devem ser adorados, como fica claro em Apocalipse 22:8-9, quando um anjo diz a João para adorar a Deus e não a ele. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. E quando ouvi e vi, caí para adorar aos pés do anjo que estava me mostrando essas coisas. Mas ele me disse, não faça isso. Sou um companheiro servo como você e dos seus irmãos, os profetas, e daqueles que guardam as palavras deste pergaminho. Adore a Deus. Os anjos desempenham um papel na história da salvação humana, anunciando o nascimento de Jesus, protegendo e guiando figuras-chave. A incapacidade do diabo de se arrepender levanta a questão de por que Satanás não pode se arrepender e ser perdoado, ao contrário dos humanos que pecam e se arrependem. Pense em uma pessoa que comete um erro, mas pode se desculpar e consertar. Agora, imagine alguém que faz uma escolha tão séria e com uma compreensão tão clara que um pedido de desculpas não pode simplesmente consertar. Essa é a situação com Satanás. Sua rebelião foi uma escolha deliberada e totalmente informada contra Deus, tornando-a um pecado além do perdão regular. Os humanos pecam frequentemente devido à ignorância, fraqueza percebida e podem se arrepender. O pecado de Satanás, feito com conhecimento completo e livre arbítrio, é considerado final e imutável. Não há espaço para arrependimento porque não foi um erro. Foi uma rebelião consciente. Pode os anjos caídos se arrependerem? Para explicar por que os anjos caídos não podem se arrepender, imagine um profissional altamente experiente e conhecedor, como um juiz experiente ou um executivo de alto nível que compreende plenamente as leis e a ética, os padrões de sua profissão. Essa pessoa não apenas está ciente das regras, mas também das consequências de quebrá-las. Agora, imagine que essa pessoa deliberadamente decide violar uma lei significativa ou padrão ético, totalmente ciente da gravidade e das consequências de suas ações. Sua decisão não é tomada por ignorância ou mal-entendido. É uma escolha consciente feita com conhecimento e consciência completos. Neste exemplo, as ações do profissional são semelhantes ao comportamento dos anjos caídos. Assim como o profissional, os anjos fizeram suas escolhas sabendo exatamente o que estavam fazendo. Eles não se rebelaram porque estavam confusos ou não entendiam. Eles escolheram deliberadamente quebrar as regras que conheciam muito bem. Os anjos caídos são seres espirituais criados por Deus,
assim como todos os outros tipos de anjos. Eles são distintos dos humanos em vários aspectos, especialmente em seu modo de compreensão e tomada de decisões. Ao contrário dos humanos, que adquirem conhecimento e sabedoria ao longo do tempo, os anjos possuem uma compreensão completa e imediata de suas ações e consequências. Os anjos caídos, assim como os humanos, foram dotados de livre-arbítrio, a capacidade de fazer escolhas. Esse aspecto é crucial para entender suas ações e as consequências subsequentes. A decisão dos anjos caídos de se rebelar contra Deus foi tomada com pleno conhecimento e compreensão. Em outras palavras, isso é visto como uma decisão permanente e final. Ao contrário dos humanos, que frequentemente agem por ignorância ou mal entendido, as escolhas dos anjos são consideradas completas e inalteráveis devido à sua compreensão superior. A Bíblia não fornece um relato detalhado da queda dos anjos, mas oferece algumas referências. Por exemplo, Judas 6 menciona anjos que não obedeceram às ordens divinas, aos seus domínios apropriados, e estão guardados em correntes eternas sob a escuridão. Os anjos que não guardaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua morada apropriada, ele os manteve em trevas, acorrentados com correntes eternas para o juízo do grande dia. O arrependimento envolve uma mudança de mente e coração, um afastamento do pecado e um retorno a Deus. No entanto, para os anjos que tomaram sua decisão com pleno conhecimento, não há conceito de aprendizado com erros ou crescimento em entendimento. A incapacidade dos anjos caídos de se arrepender está também ligada ao conceito de justiça divina. Deus, sendo justo, responsabiliza os seres de acordo com o conhecimento e a compreensão deles. A finalidade da decisão dos anjos, tomada com plena consciência, exige uma resposta diferente do que o pecado humano. Para os anjos caídos, o julgamento é final, como indicado em passagens como Mateus 25:41, onde Jesus fala sobre o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Aí dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A redenção oferecida por meio de Jesus Cristo, conforme descrito no Novo Testamento, é especificamente para os humanos. Passagens como João 3,16 enfatizam o amor de Deus pelo mundo e a oferta de vida eterna por meio da fé em Jesus. Não há indicação bíblica de um plano semelhante de redenção para os anjos caídos. A história da redenção humana é única, pois envolve Deus se tornando humano na pessoa de Jesus para salvar a humanidade. O arrependimento é frequentemente visto como um pré-requisito para o perdão, especialmente em contextos religiosos. Envolve reconhecer o erro, sentir remorso genuíno e comprometer-se com a mudança. O orgulho pode ser uma barreira significativa para buscar e receber perdão, envolvendo uma autoimagem inflada e relutância em admitir os erros. O motivo pelo qual os anjos caídos não podem ser perdoados está relacionado ao fato de terem feito uma escolha consciente e com pleno conhecimento de se rebelar contra Deus. Seu pecado não é apenas um erro, mas uma desobediência deliberada. Em outras palavras, o perdão está intimamente ligado ao arrependimento, um afastamento do pecado e um retorno a Deus. No entanto, para seres como os anjos caídos que fizeram sua escolha com pleno conhecimento, o arrependimento não é possível. Eles não podem alegar ignorância ou mal entendido, e seu orgulho os impede de buscar o perdão. A chave aqui está na natureza da escolha de Satanás. Sua rebelião não foi apenas um simples erro, mas uma rejeição profunda e informada de Deus. É como se um amigo confiável o traísse consciente e voluntariamente, mudando fundamentalmente o relacionamento. Nesse caso, uma escolha tão grave e deliberada, especialmente por um ser com pleno entendimento, não justifica uma segunda chance. Justiça divina de Deus é um atributo fundamental. Refere-se ao julgamento justo e correto de Deus, sendo o princípio de que Deus é justo e, portanto, justo em seus tratos com o mundo. A justiça divina assegura que o bem seja recompensado e o mal seja punido.
O destino dos anjos caídos pode ser explicado em termos de focar em seu destino final. De acordo com a Bíblia, após sua rebelião, esses anjos foram expulsos do céu, geralmente considerados em um estado de separação de Deus, existindo em oposição à sua vontade. Seu papel atual é geralmente retratado como tentar e enganar os humanos, tentando afastá-los de Deus. O livro do Apocalipse, que trata de profecias sobre o fim dos tempos, fornece mais detalhes. Apocalipse 20:10 diz: "E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos." Só isso retrata o julgamento final, onde Satanás e seus seguidores enfrentam uma punição eterna. O destino dos anjos caídos enfatiza a justiça de Deus, refletindo a crença de que há consequências para as ações, especialmente para aqueles que consciente e voluntariamente se opõem a Deus. O fogo eterno mencionado na Bíblia é frequentemente interpretado como um estado de separação eterna de Deus e de sua bondade, reservado para Satanás, seus anjos e aqueles que rejeitam a oferta de salvação de Deus. O fim dos anjos caídos serve como um aviso para todos nós, lembrando-nos das consequências de nos afastarmos de Deus e da realidade do julgamento divino. A rebelião dos anjos caídos é considerada grave porque foi um desafio direto à soberania de Deus, vindo de seres que compreendiam plenamente suas ações. Essa gravidade é uma razão fundamental pela qual suas ações estão além do perdão no contexto da justiça divina. Ao responsabilizar os anjos caídos por sua rebelião, Deus afirma sua autoridade e a santidade. Que a paciência com aqueles destinados à destruição. Romanos 9, 22, 23. A justiça divina não é apenas uma ação que Deus toma, ela faz parte de sua natureza imutável. Retidão e justiça são o fundamento do seu trono. Misericórdia e verdade vão adiante da sua face. Salmos 89, 14. Este verso destaca que a justiça é fundamental para a característica de Deus. Por que Deus permitiu que eles se rebelassem? O conceito de livre-arbítrio é central para responder a essa pergunta. Ele implica que Deus criou seres, tanto anjos quanto humanos, com a capacidade de fazerem suas próprias escolhas. Assim como os humanos têm a liberdade de escolher entre o bem e o mal, os anjos também foram dados a essa liberdade. A rebelião de alguns anjos, liderados por Lúcifer, posteriormente conhecido como Satanás, foi resultado do exercício de seu livre-arbítrio. Isso é importante porque amor, obediência e adoração sem a liberdade de escolha são sem significado. A compreensão de Deus inclui suas características de ser onisciente, saber tudo, onipotente, todo-poderoso e todo-amoroso, omnibenevolente. Alguns podem se perguntar por que um Deus onisciente criaria seres que ele sabia que se rebelariam. No entanto, no contexto do amor e da liberdade, isso se torna mais claro. Criação de anjos com livre-arbítrio foi uma expressão de sua natureza de amor, concedendo-lhes a dignidade da escolha. A permissão de Deus para a rebelião se encaixa em um plano divino maior, um que, em última instância, destaca sua glória, justiça e graça. Romanos 9, 22, 23 fala da paciência de Deus e da demonstração de sua glória através dos objetos de misericórdia e objetos de ira. E que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência, a fim de tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos objetos de sua misericórdia, que de antemão preparou para a glória. A permissão da rebelião dos anjos também se relaciona com o conceito de justiça divina. Deus é justo e correto, e sua resposta à rebelião dos anjos foi justa. Os anjos caídos enfrentam consequências por suas ações, como mencionado em 2 Pedro 2,4, onde é dito que Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno. A existência dos anjos caídos e sua oposição contínua à vontade de Deus, que deu origem a uma batalha espiritual, conforme mencionado em Efésios 6,12. Essa batalha entre o bem e o mal fornece o contexto para as lutas morais e espirituais humanas.
No fim das contas, a capacidade de escolher é fundamental para a natureza do amor e adoração. O desejo de Deus é que sua criação escolha amá-lo e servi-lo. A rebelião dos anjos, embora trágica, destaca o valor e a seriedade da liberdade de escolha no âmbito espiritual. Deus permitiu que os anjos se rebelassem porque criou todos os seres com livre arbítrio, um componente necessário para o verdadeiro amor e obediência. A rebelião dos anjos, como a de Lúcifer, é uma consequência dessa liberdade e serve como testemunho da natureza do orgulho, da importância da escolha e da realidade da justiça divina. Em resumo, a rebelião de Satanás e as questões que ela levanta sobre livre-arbítrio, pecado e perdão são profundas. A decisão de se rebelar foi uma escolha totalmente informada e deliberada contra Deus, tornando-a imperdoável. Isso contrasta com o pecado humano, onde a ignorância, a fraqueza e o potencial de crescimento e mudança permitem o arrependimento e o perdão. A falta de uma segunda chance para Satanás enfatiza a gravidade e a finalidade de sua rebelião. Embora esses enigmas possam permanecer parcialmente sem solução, eles apontam para as complexidades do livre-arbítrio, da justiça divina e da natureza do pecado. Pai Celestial, Criador de tudo que é visto e não visto, nos apresentamos diante de Ti hoje com corações humildes, buscando sabedoria e compreensão nos mistérios do Teu plano divino. Reconhecemos Tua sabedoria infinita e Teu amor infindável, que brilha sobre nós a cada dia. Ao ponderarmos sobre as profundezas do Teu perdão, nossas mentes se voltam para a difícil pergunta de por que os anjos caídos, incluindo Satanás, parecem excluídos da Tua graça. Senhor, reconhecemos que nossa compreensão é limitada e que há aspectos da Tua vontade divina que permanecem além da nossa compreensão. No entanto, em nossa busca por entendimento, buscamos Tua orientação. Ajuda-nos a compreender, mesmo que de forma pequena, a natureza da Tua justiça e misericórdia e como elas existem harmoniosamente no Teu reino divino. Somos gratos, ó Senhor, pela misericórdia que nos estendes, apesar de nossos defeitos e da nossa tendência a nos desviar do Teu caminho. Tu nos ofereces redenção e a chance de retornar ao Teu colo. Este presente do perdão é um testemunho do Teu amor infinito. Somos humildes e agradecidos pela oportunidade de nos arrepender e sermos renovados em Teu amor. No entanto, o destino dos anjos caídos, aqueles que se rebelaram contra a Tua glória, permanece como um aspecto complexo de nossa fé. Reconhecemos que esses seres, uma vez puros e próximos de Ti, escolheram um caminho longe da Tua luz. Suas ações, nascidas da liberdade de escolha que Tu lhes concedeste, levantam questões profundas sobre o livre-arbítrio, a justiça e a complexidade do pecado. Conceda-nos, ó Senhor, a humildade e a sabedoria necessárias para aceitar as verdades que estão além da nossa compreensão plena. Confiamos em Tua soberania e amor, mesmo quando enfrentamos mistérios que escapam à nossa compreensão terrena. Em Teu nome oramos. Amém. Senhor, a liberdade de escolha deles os afastou da Tua graça. Nisso, vemos um reflexo da importância do livre-arbítrio, um presente que Tu deste a toda a Tua criação, e da responsabilidade que o acompanha. Senhor, ensina-nos através disso o valor das nossas escolhas e as consequências que carregam. Que aprendamos com a queda desses anjos a importância da humildade, obediência e um coração que busca constantemente a Tua face. Que a história deles nos lembre de permanecermos vigilantes na nossa fé e firmes na nossa devoção a Ti. Também oramos, Pai Celestial, pela graça de aceitar os mistérios do Teu reino, enquanto buscamos entender e reconhecemos que algumas coisas são conhecidas apenas por Ti. Nessa aceitação, que possamos encontrar paz e confiar na Tua sabedoria e justiça supremas. Na história dos anjos caídos, vemos a manifestação da Tua justiça, um aspecto crucial e perfeito da Tua natureza. Isso nos lembra que o Teu amor não é permissivo, mas também está enraizado em retidão e verdade. Ajuda-nos, Senhor, a abraçar a Tua justiça assim como abraçamos a Tua misericórdia, entendendo que ambas são expressões do Teu amor inalterável. Além disso,
Oramos pela força para resistir às tentações e enganos que levaram esses anjos ao erro. Protege-nos, ó Senhor, das armadilhas do maligno e guia-nos na tua luz. Equipa-nos com a armadura da fé, o escudo da verdade e a espada da tua palavra, para que possamos permanecer firmes contra todos os desafios espirituais. Ao refletirmos sobre o destino dos anjos caídos, que isso nos desperte um amor mais profundo por ti, uma apreciação mais profunda pela tua graça e um compromisso mais forte de viver na tua retidão. Que isso nos inspire a buscar-te de todo o coração, a viver vidas que te honrem e a estender o teu amor e perdão aos outros. Finalmente, Senhor, oramos por todos que lutam com dúvidas e perguntas sobre a fé. Que o teu Espírito Santo lhes conceda conforto e orientação, voltando os seus corações para a luz da tua verdade. Ajuda-nos todos a crescer no entendimento dos teus caminhos e no amor por ti e pelos outros. Em todas as coisas nos submetemos à tua vontade, confiando na tua bondade e no teu plano perfeito para toda a criação. Oferecemos esta oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Por que você acha que Deus nos oferece perdão por nossos erros, mas não estende o mesmo perdão aos anjos caídos e a Satanás? Se ficou atento ao vídeo, saberá responder. Vamos abrir uma discussão nos comentários com respeito. Quem sabe podemos aprender mais, todos juntos. Chegamos ao final de mais uma história bíblica. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, dar seu like e deixar seu comentário sobre o vídeo. Isso ajuda nosso ministério a alcançar e abençoar cada vez mais vidas com conteúdo relevante e transformador. Fiquem com Deus e até a próxima.